em quem votar nesta eleição atual, sendo que não temos muita opção ou quase nenhuma. Aí é ruim, né? Não ter quase nenhuma é ruim. Então, tem ocasiões que a gente tem que escolher entre 2 ou 3 bons, né? E existem ocasiões em que a gente escolhe o menos ruim. Infelizmente, tem essa questão. Agora, a questão de votar nesse ou naquele político, eu faço uma sugestão. É difícil essa escolha, incluindo a pergunta que a Patrícia fez. É muito difícil. Primeiro, para presidente da República, você não consegue conversar com o candidato a presidente da República. Ele vai na frente da televisão, ele fala o que quer, aquilo ali é uma superprodução, e aqui quem é da área de rádio e televisão sabe que a gente produz. Às vezes eu brinco que a gente vai procurar, quando a gente vai lá no parlamento, no Congresso, as pessoas dizem, olha, Sérgio, procure lá o tal deputado. Aí eu fico na entradinha deles lá e não acho determinada pessoa. Só que depois eu vou fuçar e vejo que está lá. Só que a fotografia que está ali é de 30 anos atrás, né? Quando ele era jovem, tinha cabelo preto e tal. Então, isso é uma maquiagem, né? E os programas da campanha política, ela é uma superprodução. Custa caríssimo aqueles programas. São muito bem montados e tal. É um filme. Podem ver que é uma coisa... tudo é bonito naqueles programas, tudo é lindo, maravilhoso. Numa eleição municipal, a gente tem uma possibilidade de conversar. Então, a minha sugestão, e faço isso sempre, que não se promova debates. Eu, pessoalmente, acho que o debate não cresce, não ajuda. Aquele que tem mais lábia, ele se sai melhor, né? Então, você fica ali vendo quem é o melhor apresentador de programa, não é quem tem consistência política. Então, que esse mesmo grupo, por cidades, ou que seria ideal, que se promovesse uma conversa com os candidatos, individualmente, e se possa fazer como nós estamos fazendo aqui, conversar. Depois, olhar a vida da pessoa. Quem é fiel à sua família, tem uma grande chance de ser fiel à sua cidade. Então, vamos conhecer a história dessa pessoa, né? Se essa pessoa tem uma história de um passado consistente, a prestação de serviço, foi um bom empregado, foi um bom patrão, isso envolve muito na decisão da gente depois. Isso não é difícil. Numa cidade, eu não sei quanto que tem aqui, 150 mil habitantes, mais ou menos, Guaratinguetá, outras cidades, 130, então não é muito difícil de fazer isso. Então a sugestão é, quanto mais conhecermos a vida dos nossos candidatos, certo? E a decisão não ser para aquele que atende às minhas necessidades. Aquele que prometeu dar um emprego para o meu filho, aquele que vai se comprometer no conjunto das coisas. A cidade é um conjunto de ideias. Então, via de regra, nós votamos para aquele que é amigo, aquele que a gente sabe que é primo, né? Que é primo do meu primo. Isso não é uma característica para a gente votar. O cara pode ser meu primo, pode ser meu tio, mas se for uma pessoa desqualificada, eu tenho obrigação de não votar para ele. Não é porque ele é meu parente que ele é bom. Ele pode ser, minha mãe é uma pessoa extraordinária, mas eu não votaria para ela para ser prefeita da cidade, porque ela não tem qualificação. Ela era uma ótima mãe, mas não para ser prefeita. Então, é essa visão que também precisa ampliar. Então, a gente fazendo esse exercício no município, nós vamos conseguindo ampliar na efetiva participação. Depois é acompanhar sempre o acompanhamento da vida política da cidade, do estado e da nação, ela é muito importante. Então, ouvir os noticiários, ouvir vários noticiários diferentes, ler os jornais, quer dizer, ir pescando as informações e podendo desenvolver
uma análise também da situação política, o que a pessoa efetivamente fez pela saúde, pela educação. Aqui tem um detalhe que quem aqui já foi candidato e quem vai ser, tem um problema. Se a gente perguntar hoje para qualquer cidadão o que é que você gostaria que o prefeito fizesse, naturalmente vai que ele melhore a saúde e que melhore a educação. Ok. Na eleição seguinte, se o cara fez isso e não asfaltou a rua, a gente não vota mais para ele. A gente não valoriza o investimento na educação e na saúde. Porque não dá para pôr uma placa no peito de uma criança educada no governo de fulano de tal. Não dá para pôr uma placa no peito de uma pessoa que saiu curada do hospital, curada no governo tal. Se não tem, a gente desce a lenha. Se tem, a gente não valoriza. Não estou julgando ninguém aqui, mas eu ia pedir que cada um fizesse uma análise disso aqui. Como é que a gente olha o prefeito da cidade? Se ele cuidou da praça, se ele cuidou do asfalto, e se ele não tratou o esgoto, não tem problema. Se ele tratar, ele fez a obrigação dele. Então, o voto, ele nem sempre está relacionado às boas obras. Por isso que falta essa questão da cidadania. O voto não é consciente ainda. Então, é um caminho que nós temos que fazer como eleitor. Sobre isso que o senhor estava falando, de ver o histórico e acompanhar a vida política, né? Veio uma pergunta assim: como fazer coligações com grupos onde existem pessoas que já passaram pela administração e são vistas como pessoas más, ruins, no caso de partidos? Precisa ver o seguinte. Primeiro, quando a gente pertence a uma sociedade, a gente tem que saber que convive com pessoas direitas e pessoas não muito direitas. Isso é o convívio. É o convívio. Quando você entra num partido, se você se perguntasse, qual é o partido ideal? Nenhum. Ou todos. Se você for olhar o estatuto de cada partido, a diferença é muito pequena. Diferente porque quando você for somar as ideologias, elas são 2, 3, 4 que existem. O Brasil tem 35 partidos. Não existe 35 ideologias. Não existe. Então, o partido político, infelizmente, ele é um ônibus que a gente pega para ir daqui em São Paulo. Ele serve para você disputar a eleição. Você é obrigado a pertencer a um partido para disputar uma eleição. Não é que ele é efetivamente uma agremiação que trabalha em conjunto. Depois de eleito, cada um age de acordo com a sua cabeça. Então, essa questão de coligação, ela é muito perigosa. Precisa tomar muito cuidado. Por isso que nós temos que saber o seguinte: eu entrei na campanha para efetivamente ganhar a eleição, e não importa qual o meio eu vou ganhar. Então, é uma escolha complicada essa. Então, eu faço uma coligação com A, B, C, sem nenhum critério. Eu faço porque vai dar mais horário na televisão, vai dar mais horário no rádio, então vai ter mais possibilidade de eleição. É a mesma coisa que entrar num partido. Via de regra, o candidato ele olha em qual partido ele tem mais chance de ganhar a eleição. Então ele não vê se aquele partido, por exemplo, é contra ou a favor do aborto, ou sabe? Ele não olha isso aqui. Via de regra, não estou dizendo que é todos, hein? A gente sempre fala, porque a democracia ela é a política da maioria, né? Ele olha o interesse de qual vai ser o caminho mais fácil para se eleger. Isso é uma coisa equivocada. A gente devia entrar numa agremiação porque nós concordamos com a regra daquele partido, com as ideias daquele partido, independente se vai ganhar a eleição ou não. Muitas vezes, disputar a eleição já é um trabalho.
Você está colocando as suas ideias. Você está apresentando as suas sugestões. Você é um elemento participante efetivamente da política. Não ganhou? Respeita a decisão. Vamos disputar de novo. Então não é que existe, eu vou ganhar de qualquer jeito. Quando acontece isso, a gente começa a fazer besteira. Começa a roubar porque eu preciso me reeleger. Eu preciso ter o caixa 2 porque eu preciso me reeleger. E aí começa a justificar todas as suas atitudes. Quem disse que você é obrigado a ganhar a eleição? Eu quero ganhar. Então é um projeto pessoal meu, não é um projeto coletivo. Então precisa tomar muito cuidado nessa questão das coligações, porque depois o custo lá na frente pode ser muito alto depois. No fim nós vamos tratar desse custo de fazer coligação a qualquer preço, né? Custe o que custar. Tem aqui uma pergunta que vai de encontro a isso sobre a legenda, né? Os eleitores escolhem mal. O que dizer daqueles que ocupam as cadeiras arrastados pela legenda? Eles nos representam? Representam. Infelizmente representam. Porque é a lei. A democracia representativa é exatamente isso. Existe a democracia direta, como em determinados países, por exemplo, a Suíça, que é o tamanho de um ovo, lá a pessoa conversa com os eleitores e vota. Então, como que faz uma casa na Suíça, né? A pessoa faz uma estaca, demonstrando como é que vai ficar o tamanho da casa, e a população aprova ou não aquela casa. Pronto, é a democracia direta. A democracia representativa é o sistema nosso e da maioria dos países. Nós elegemos representantes, né? E existe uma regra. Então, um partido, ele faz quantas cadeiras? Então, vamos fazer uma conta redonda aqui. São 70 deputados federais aqui no estado de São Paulo, tá? Então, teve 7 milhões de votos, todos os deputados. Então, a cada 100 mil votos, o partido faz uma cadeira. Uma cadeira. Quem entra daquele partido? O mais votado. Se ele faz 2, entra o segundo mais votado. Se ele faz 3, então a primeira coisa que se define é o número de cadeiras, né? O número de vagas que tem. Então cada partido primeiro define. O partido A fez 7, o partido B fez 5, o partido C. Pronto. Quem vai entrar? Os mais votados daquele partido. E ocorre, por exemplo, aqui em São Paulo tem um deputado federal com 20 mil votos, né? O mais votado dele fez 1,5 milhão, ele entrou com 20 mil votos. É a regra do jogo. Agora, ele é representante, porque ele seguiu a regra que determina a eleição aqui no Brasil. Não tem jeito. Então, se a gente quer mudar a regra do jogo, tem que fazer a reforma política. Mas hoje é assim. E não pode ter candidato sem estar num partido. Então não tem jeito. Na Alemanha, sim. Lá tem o candidato individual. Você pode se apresentar sozinho, sem pertencer a um partido. Mas isso já é um outro sistema político. Agora a gente vai ler uma pergunta da... Deixa eu ver aqui. Internet. Da internet, isso. E depois, se algum de vocês quiserem vir aqui também fazer a pergunta, também o microfone está aberto, certo? A gente está lendo, mas se quiserem vir, fiquem à vontade. A Reginilde, de Porto Velho, perguntou, ela disse assim, o que o Sérgio falaria para os jovens que vai votar pela primeira vez nessa eleição, diante de todo esse contexto político? É a mesma coisa que a gente já falou para os adultos, né? Quem vai votar pela primeira vez tem a chance de errar menos, porque ele tem mais informações hoje. Então hoje, os jovens, eles estão muito mais bem informados do que nós, menos jovens, quando nós votamos pela primeira vez, né? O telefone celular tem 25, 30 anos, não sei, a internet tem um pouco menos. Quer dizer, hoje, quando você fala em mundo unido, para o jovem é uma brincadeira, né, Afonso? Porque vocês falam com o Japão, com a China, do mesmo jeito que nós estamos conversando aqui.
Nós estamos recebendo aqui de Porto Velho, que fica longe demais da gente aqui, né? Quase um outro país. Mas para dizer, as informações, elas chegam muito rápido, para o bem e para o mal. Essa é a questão. A utilização da internet, ela serve tanto para o bem como para o mal. Então, a esses que vão votar pela primeira vez, mesma coisa, vamos nos informar, principalmente vocês que têm acesso a tudo, a Twitter, a Facebook, a Instagram, tudo está na... Hoje, se você coloca o nome de uma pessoa, aparece toda a vida dela na internet. Então, não tem jeito, não tem nada escondido, graças a Deus. A sujeira é colocada fora do tapete, não embaixo do tapete. Então, a informação é muito importante. Agora, o mais importante da informação é a transcodificação para o nosso ato. Porque eu não posso só receber a informação e não processar essa informação. Não fazer um raciocínio, conversar com mais gente, antes de formar uma opinião de voto. Então, voltamos ao assunto inicial. Diálogo, diálogo, diálogo. Tem uma outra aqui, olha, também que a respeito dos filhos, né? Como devemos construir uma mente política em nossos filhos? Bom, eu confesso para vocês que para mim isso aqui foi um aprendizado. Quando eu fui candidato, a minha filha mais velha tinha 8 anos, a Jane conhece a turminha lá em casa, a outra tinha 5 e a outra tinha 2. Chegou um dia que eu não sabia qual era mais difícil, administrar a prefeitura ou administrar as meninas em casa. Porque são da pá virada. Por quê? Porque elas iam nos comícios, a camiseta delas era vote no meu pai, daí os sobrinhos quiseram a camiseta vote no meu tio, porque podia naquela época, ficavam em cima do caminhão nos comícios, né? Até um dia que elas queriam as 3 ir num lugar, e eu e a mãe delas não queriam que ela fosse. Então vamos fazer uma votação. Falei, vamos fazer uma votação. Como vocês são menores, o voto de vocês vale meio cada uma. E o meu e da sua mãe vale 1. Fizeram a conta, vamos perder. Meio vezes 3 dá 1,5. A mãe e o pai, 2. A mais velha ficou no chão, a do meio na cadeira e a pequena em cima da mesa. Onde está a democracia nessa casa? Só na prefeitura que tem democracia. A Lourdes saiu correndo, foi rir lá na sala e me largou na frente das 3. Ali, caramba, o que eu fui arrumar, né? Porque agora em casa não tem esse negócio de votar para quem o pai pede. Imagine, eles são oposição a mim lá em casa. Inclusive a Lourdes, ela nem sempre está de acordo comigo, mas isso é uma ajuda para mim. Ela, na prefeitura, a maior crítica minha era a Lourdes, né? E minha esposa, ela que fazia isso aqui e tal. E hoje, em casa, tem esse negócio, gente, vamos votar para fulano. Nem pense em falar isso. A gente se discute, conversa, em casa tem gente que é do PT, tem outro que é... Isso aí acabou sendo porque a gente conversava muito. E ouvia bastante, inclusive elas que eram pequenas. Você valoriza a criança também. Aí ela foi aprendendo a dialogar. Então, eu estou dizendo um exemplo meu, não sei se vale para todo mundo. Eu não sou professor, então eu não quero me intrometer em coisas que... Mas eu estou dizendo do meu exemplo que aconteceu em casa. E hoje, olhe, eu agradeço a política pela formação das meninas. E os genros entraram nessa, porque também vem conversar e tal, e tal. E assim, de vez em quando saem uns quebra-pau, não tem problema. Tem que quebrar o ovo para fazer omelete. Não vamos, tem que discutir no bom sentido, dialogar. E aí a gente vai aprendendo, né? Todo dia tem um aprendizado. O Ricardo de Piracicaba pergunta assim, como você vê essa quantidade enorme de partidos políticos que vem crescendo, né?
E que ele pergunta se ainda pode crescer mais, assim, como se acontece isso. Que vai de acordo. É a mesma pergunta? Ela diz assim que o Senado abriu uma consultação popular sobre a possibilidade de novas eleições, mas não é? Mas pode ser sequencial. A questão dos partidos, é mais ou menos, já falamos isso. 35 partidos no Brasil. Então vamos separar. Existem alguns partidos que, de fato, eles expressam uma ideia. Então, tem algumas lideranças, porque nós temos que pensar, quando a gente fala em Brasília, fala em político, nós colocamos todo mundo no mesmo buraco. Todo mundo igual, não é assim. Eu convivo ali há anos, né, sobretudo acompanhando agora, na estatística que nós temos, 20% do Congresso Nacional trabalha pelo bem comum. Né? Então, é um número razoável, não está tudo perdido. Tem muita gente boa que trabalha pra caramba lá dentro. Trabalham, participam, discutem, só que a minoria, aí é que está. Essa minoria sofre pra caramba. Né? Então, tem um grupo que e tem uma ideologia, embora às vezes insistam um pouco com as suas ideologias, mas é para o bem. Porque a unidade na política, ela não é unidade de pensamento, ela é unidade na finalidade. Eu posso até divergir do Afonso, da Valquíria, da Jane, mas o objetivo nosso é o mesmo, que é construir o bem comum, é só a maneira de fazer. Então, essa coisa nós temos que aprender que existem maneiras diferentes de ver, mas com a mesma finalidade. O problema é quando tem finalidades diferentes. Existe um outro grupo, hoje existe o fundo partidário. Então existe em torno de R$1 bilhão por ano, mais ou menos, que é dividido entre os partidos. Então se divide isso por 30, 35, dá uma grana razoável para os partidos. Esse é dinheiro que vem dos impostos, que vai para os partidos políticos, chama fundo partidário. E esse fica para os dirigentes. Então, em determinados casos, passou a ser altamente rentável fundar um partido político. E para fundar um partido político, você tem que ter em torno de 750 mil assinaturas de eleitores. Né? Então, é difícil, mas bem organizado, você consegue, em 150 milhões de eleitores que tem o Brasil, conseguir 750 mil não é muito difícil, trabalhoso. Aí você consegue fundar um partido. A legislação, ela não tem limite. Isso é um equívoco. É um equívoco muito grande, porque esses partidos se constituem em pequenos e depois eles negociam com o presidente da República, com o prefeito, com o governador do estado, cargos. Então eles formam um pequeno partido, faz lá 1 ou 2 ou 3 deputados e praticamente vendem esses deputados em troca de um cargo, 2 cargos, não sei o que tem milhares de cargos. Então, passa a ser pequenas empresas. Não são partidos, são pequenas empresas com interesses dos mais diferentes. Então, o problema nosso não são os 20% que são conscientes. Os 80% que são apertadores de botão e muitas vezes por controle remoto, eles são teleguiados por empresas que financiaram esses candidatos. Então, o que eu estou falando não estou inventando. Essa operação Lava Jato é isso. Pessoas que financiaram os políticos e depois vão buscar o retorno lá. Ou esses grandes empresários financiam os políticos porque são devotos à Nossa Senhora Aparecida? Acho que não. É porque tem interesse. Então, está claro. Esses políticos que estão lá, a maioria, estão trabalhando para essas pessoas que financiaram as suas campanhas. Então,
Qual é o caminho? Uma reforma política. Uma reforma política, será que ela deve ser feita pelos políticos? Será que nós não estamos correndo o risco de mandar a raposa cuidar do galinheiro? Complicado. Então, precisam pensar bem nessa reforma. Ela nunca sai, porque ela contraria os interesses de determinados grupos políticos. Então, é muito complexa e muito danosa para a sociedade brasileira o sistema político que nós temos hoje. Tem uma pergunta aqui do Newton de Atibaia. Todos sabemos que a educação é o caminho para uma sociedade melhor e mais fraterna. Sabemos também que a política democrática no Brasil ainda é nova, mas para mudar essa cultura do errado e o certo, e de que o capital comanda a política, priorizando grandes empresas em detrimento da maioria da população. Por isso pergunto, como melhorar a qualidade de ensino para que possamos haver mais exercícios de nossa fraternidade? Se formos, eu sempre estou falando aqui no Legislativo, parece que eu estou insistindo numa coisa, mas a minha preocupação não é o Executivo. Eu tenho uma preocupação muito grande com o Legislativo. E me lembro que na segundo turno das eleições para presidente, uma determinada capital me chamou para conversar com as pessoas. Eu falei, mas por que vocês chamaram no segundo turno? Porque a gente está preocupado com a eleição para presidente. Eu falei, então vamos começar conversando que parlamento nós estamos entregando para o futuro presidente da República. Porque tem uma coisa, você tem uma força no parlamento que tira o presidente. Não estamos falando nenhuma história. Então a gente às vezes se preocupa tanto com o executivo e não escolhe bem o legislativo. E o legislativo, ele é o dono das leis. É ele que aprova as leis. Então a gente dá uma importância muito grande para o executivo pela história do Brasil. Ainda nós vivemos mais ou menos tratando o prefeito, o governador e o presidente da República de monarcas, de reis. Porque se nós formos olhar os 500 e tantos anos, nós tivemos 300 e poucos anos de monarquia, depois 2 ditaduras no meio, a ditadura Vargas e a militar, quer dizer, de democracia, nós temos 100 anos de democracia só. Isso é nada na história. Então, a democracia está sendo implantada no Brasil, mas a república ainda não. Porque tem uma diferença entre democracia e república. Democracia é o governo do povo, e república é aquilo que é a coisa pública, aquilo que é de todos. E o Brasil ainda não é de todos. Então, tem uma diferença. Estamos construindo uma república. Então, a questão da educação. Será que há um efetivo interesse em educar todas as pessoas bem? Então, começa por aí. Todas as pessoas bem educadas vão aprender a votar diferente. Então, muitos políticos não se elegeriam e não se reelegeriam se houvesse um investimento maior na educação. Então precisa saber se há interesse. Porque depois disso nós podemos deixar o voto livre. Por que o voto é obrigatório? Isso é uma questão que deve ser discutida. Nós devemos ampliar essa discussão. O voto obrigatório, ele acontece muitas vezes que ele é comprado. Eu dizia para um colega aqui agora, quem nasceu primeiro? O político corrupto ou o eleitor corrupto? Ou eu cheguei para você e falei, Afonso, se você votar em mim, eu te dou uma cesta básica, tá? Ou você chegou para mim e falou, eu só voto para você se você der uma cesta básica. Então é o ovo e a galinha, quem nasceu primeiro. Então a questão da educação está intimamente relacionada à questão da saúde. Então vamos pensar o seguinte, por que os planos de saúde investem em certas candidaturas do legislativo? 40 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Por quê? Porque o SUS não é bom. Então,
se eu sou dono de um plano de saúde e invisto em você para ser deputado, depois eu quero que você defenda o plano de saúde. E a maneira de eu defender o plano de saúde é reduzir a verba do SUS. O SUS vai mal, eu sou obrigado a comprar um plano de saúde. A conta é lógica, é lógica. Então, ele investe para falar para os caras, viu, você vai defender a minha fatia lá, tá? Certo? Você está sabendo que você é meu empregado lá no Legislativo. Essa é a questão. Então, quem financia? Por isso que houve um avanço. Esse ano, empresas não podem dar dinheiro para os políticos. Isso já foi um avanço. Você vai ter caixa doidos, mas pelo menos publicamente não pode financiar, porque a empresa não vota. Quem vota é o dono da empresa. E o voto dele é um. E o empregado dele também é um. Então, temos que pensar isso aqui. Efetivamente, existe o dinheiro? Existe. Existe a determinação em investir na educação? Aí nós precisamos discutir. Eu acho que não existe. Se quiser, tem o dinheiro para fazer. Tem recurso para fazer. O problema é decisão. Então, o governo que está aí, seja um ou outro, ele tem um dever com as empresas que financiaram. Então, será que fazer asfalto não dá mais retorno do que investir no professor? Porque não é fazer prédio de escola. Fazer prédio de escola é fácil. Engenheiro, pedreiro, não sei o que, eu faço prédio. Comprar mesa, cadeira é fácil. Eu quero ver tratar o funcionário, o servidor, como a obra da obra. Mexeu no fígado. Não, mas não para tumultuar. Não. Eu só queria, eu acho que é um diálogo, e como diálogo eu penso que a gente pode contribuir na medida daquilo que a gente tenta viver. Eu sou funcionária municipal há 28 anos na rede municipal de Guaratinguetá e estou numa coordenação, numa creche filantrópica, hoje. E eu digo assim, essa pergunta, quando chegava, me vinha muito, uma das primeiras salas sua, enquanto cidadã, o que eu posso fazer diferente? Eu acho que aqui é que vem a questão, não só de esperar dos políticos, não sei se eu estou errada, mas é a maneira que eu entendo também desse pouquinho de fazer a minha política, né? Então, aqui é de ser também uma cidadã consciente. Então, se para mim, que sou professora de educação infantil, crianças de 4 e 5 anos, se a cada novo dia eu tento oferecer uma situação que eles possam se posicionar, ter a vez para optar dentro daquilo que é possível dentro de sala de aula, dar a eles uma nova visão a nível de esperança de mundo, de futuro, eu penso que eu estou colaborando nessa medida. Porque fica muito difícil, realmente, eu já passei por muitas gestões e ainda me mantenho como funcionária, porém, nunca é valorizado, ou quase pouco, esperar disso, ou esperar que a cada novo governo você é nada para aquela nova gestão, e você se recomeça no zero, porque você não tem conhecimento. Aqui é uma questão que dói, porque você traz um legado na sua formação, como profissional, como pessoa humana. E, na medida que isso acontece, a cada nova mudança de governo, você é levado à estaca zero. Então, isso aqui, para mim, tem sido a forma com a qual eu penso que é vocacionada de estar numa rede municipal ainda, sobrevivendo, além dessa política que é muito maior. Me desculpa a minha simplicidade, mas excelente. Apenas para contribuir. Né? O funcionário, o servidor, quem é o prefeito na sala de aula? É o professor. Quem é o prefeito no posto de saúde? É o médico. Então, a obra mais importante de uma prefeitura é o servidor. Então, eu me lembro que isso aqui foi o maior investimento. Como, só para concluir, como não tinha esse negócio de pegar 10%, nem 20% de obras nenhuma, perguntava, mas como é que você pode pagar bem os trabalhadores? Porque eu não pego para mim.
Então, o dinheiro que era para mim, a gente pagava os funcionários. Então, o piso salarial do nível universitário, na minha época, era 10 salários mínimos o inicial. Né? Vocês não imaginam a dor de cabeça que os funcionários me davam, porque eles ficavam no meu pé dia e noite, que queriam fazer sempre mais e melhor. Então ficavam me cobrando, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo. E, calma, gente, não tem. Porque eles estão assim animados para fazer o bem. Porque estavam valorizados. Né? E hoje nós somos amigos. Não havia relação patrão-empregado. Então, isso aqui, porque você valoriza aquele que é o professor, aquele que é o professor, que é o prefeito daquele lugar. Isso para mim foi uma das coisas mais lindas que eu fiz na época de prefeito. Foi essa valorização do servidor. Então a educação está incluída nisso. O maior patrimônio da educação é o ser humano. É o professor, é o monitor, é a merendeira. O patrimônio da saúde é o médico, é o auxiliar de enfermagem, é o recepcionista. Ele tem que ser bem pago. O cara que está lá no PAN, no pronto atendimento, imagine a dor. A minha dor é a maior a hora que eu chego lá. Eu tenho que ser bem atendido, bem acolhido. Agora, eu só faço isso se eu estiver motivado e valorizado. Né? Agora, volta aquele negócio. Não dá para tirar 10%, nem 20% do salário dos trabalhadores do sistema. Então, precisa ver aonde eu vou investir para dar o retorno daquele investimento. Por isso que o investimento particular na política tinha que ser zero. Ninguém podia investir nada para poder não ter interesse nenhum, a não ser o bem comum. Aí a campanha ficava muito barata. Ela custava nada, porque a campanha é o diálogo direto com as pessoas. Uma outra pergunta aqui. Que pessoas você escolheu para participar do seu governo como cargo de confiança? Foi aquilo que eu falei, não foi por uma escolha política. Eu fui até criticado por isso. Pessoal, vocês ganharam a eleição, os vereadores estão mais... Aqui, para dizer assim, eu vou escolher as pessoas conforme a capacidade. Cometi alguns erros, cometi. Tanto é que eu tive que demitir depois uma ou outra pessoa, não muito. A maioria ficou comigo até o fim. E disse claramente para as pessoas, cargo de confiança, ele é admitido e demitido a qualquer momento. Primeiro. Segundo, o dia que eu for sair, vocês não fiquem pensando que eu vou ter dinheiro para ficar bancando vocês depois. Então, vocês pensem bem. Então, por isso que eu procurei aproveitar a maioria dos servidores já efetivos. Porque depois muda o governo, ele volta a ser um servidor. Se eu trago uma pessoa de fora, acaba o governo, essa pessoa fica desempregada. Aí, então eu já avisei antes, olha, eu não tenho dinheiro para bancar depois. Aqui o grupo político é um grupo de pessoas que pensam, que convivem, mas não está ligado a questões financeiras. Porque eu não sou rico. E outra coisa, se eu fosse, eu não ia pôr dinheiro meu na política. Porque se eu ponho, depois eu tenho que tirar. Então eu não tenho, portanto não vou tirar, não vou pôr e não vou tirar. Eu começo por aí. Então já foi sempre, eu repetia isso. Então eu procurei pessoas que tinham um perfil político e técnico, porque o cargo de secretário, ele tem essas duas características, não é só técnico. Técnico é o cargo de carreira. Então, professor, diretor, isso é carreira. Depois, eu posso escolher entre um dos diretores para ser meu secretário de educação. Ou não, ou eu trago uma pessoa de fora. No meu caso, eu escolhi uma diretora de escola, que era uma pessoa da minha confiança. Essa é a questão. Não só da confiança, para dizer assim, eu vou pôr alguém porque ele é do meu círculo político. Não é isso. É a pessoa que vai falar da educação em meu nome. Eu não sou professor. Por que eu vou meter o nariz em coisa que eu não entendo? Quem tem que resolver é o secretário com a sua equipe. Então é assim, o prefeito, ele tem que partir de uma decisão técnica, baseada nos técnicos, para depois transformar numa ação política. Não é o contrário. Senão diz o seguinte, vamos fazer a ponte? Vamos, mas não tem o rio, depois a gente discute o rio. Está errado. Ué,
Vai fazer a ponte e não tem o rio? Né? É diferente. Então, primeiro você vai discutir, para depois você transformar. Esse é o papel meu enquanto eleito. Eu tenho que transformar numa ação política. É um pouco diferente. Tem aqui o Luiz Antônio de Pinda. Ah, tá. Já faz a panorâmica. Da panorâmica do Brasil, da situação. É que algumas pessoas ali estão pedindo para fazer assim, lógico, uma panorâmica da situação atual do Brasil. Tanto faz. Talvez se vocês não estiverem cansados, a plateia que decide. Pode continuar? Manda bala. Então, Luiz Antônio de Pinda, quem é? Aqui, olha. Ele disse que uma vez, disse a um amigo que ia se candidatar a deputado. Como sou missionário, e ele também me perguntou o que eu achava. Eu disse a ele que estaria dentro do chiqueiro, e o cheiro não era bom. Tinha que fazer valer o ser de Deus, senão o cheiro iria contaminá-lo também. Como ser um político do bem sem se corromper? O poder é perigoso. Muito perigoso. Logo que eu tomei posse, chegou uma empresa, comprou uma área e construiu, ia construir, como de fato construiu 780 casas populares na cidade. E dependia da minha aprovação, né? Então, os técnicos aprovaram e a minha assinatura final é que determinava a aprovação. Quando eu aprovei, o dono da empresa me procurou e disse: olha, eu vim aqui agora para o senhor escolher o presente que o senhor quer, né? O senhor pode escolher aí um barco aí no Saco da Ribeira, em Ubatuba, né? Esses barcos. Eu falei: gente, amigo, ele era um jovem. Eu falei: eu nunca entrei num barco na minha vida, eu morro de medo de água, né? Não quero nem saber desse negócio. Não preciso ter. Não, mas o dinheiro já está reservado para o senhor ali. Eu falei: está reservado? Então é o seguinte, o senhor vai construir 780 casas num bairro. Então o senhor vai construir uma escola com o meu dinheiro. Não vai dar para mim. O senhor vai construir uma escola nesse bairro. Então a primeira impressão é que eu era louco. Depois ele teve certeza que eu era absolutamente louco, porque ele teve que fazer a escola. Falei: o dinheiro está aí, agora só vai fazer a escola, né? Então, como é que a gente faz para não se corromper? É falar não a primeira vez. Se você não conseguir falar não na primeira vez, você está frito. É não e acabou. Não tem esse negócio. Não tem esse... vai dar, então você vai dar para a cidade, né? É duro fazer isso. Quando você vê aquele pacote de dinheiro em cima da mesa, é duro. Você fica pensando, puxa, olha, não é fácil. Mas a gente tem que resistir, é uma decisão. Eu lembro que quando foi para ser candidato, eu só decidi ser candidato quando eu tive a certeza que era possível ser construtor do bem 24 horas por dia. E todo dia tinha que renovar isso aqui. Porque se você não renovar isso aqui todo dia, você cai pela tentação. Então, como não se envolver? É não se envolvendo. É como o caso da droga. Na minha escola todo mundo é drogado. Como é que eu faço para não me envolver? Eu não uso a droga. É uma questão íntima, é uma questão de caráter, é uma questão de decisão, de força interior. Agora, onde eu ia buscar essa força? Em Deus e na comunidade, nos amigos que a gente tem na cidade, que é essa comunidade do movimento dos Socolares que a gente faz parte. Então, aqui era a minha força, né? Eu não tinha... Então, era minha família, minha esposa. Então, isso daqui... E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, eu estava em baixa, estava me sentindo a pior das pessoas, né? Isso já tinha até acabado o meu mandato, de tanta perseguição que eu tive depois que terminou o mandato. Porque quem ganhou a eleição não foi o meu candidato, foi o adversário. Veja como é difícil. E aí o cara dizia o seguinte: eu quero matar essa ideia que ficou aqui na prefeitura. E para isso eu preciso acabar com esse prefeito.
Eu lembro que eu entrei em casa e a Lourdes, minha esposa, estava com o melhor vestido, as crianças com a melhor roupa, a casa tudo cheia de flores, né? Eu vi que aquilo ali era uma festa para mim, né? E ali tinha a presença de Deus naquele momento. Eu disse, aqui é o céu. A minha casa é a minha vida. Então, naquele dia, eu comecei a me reerguer como homem, porque eu estava arrasado, perseguido, né? E eu vi que ali era o tudo que eu tinha, né? Então, eu encontrei, naquele momento, a presença de Deus na minha família. Então, é assim que a gente reage. Não tem outro jeito. Se não tiver esse ideal, não aguenta. Uma pergunta da Eleni de Araraquara, ela diz assim, ela pergunta, né, o postulante a um cargo político não deveria ser preferencialmente a formação acadêmica em administração pública? Eu acho que não. Não existe uma escola para a política. Esse é o problema. Porque a política é um corte transversal na sociedade. É lógico que a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento das coisas, porque senão ele é engolido, né? Não é que você não sabe nada de direito, então você pega um advogado que é um bandido, você está frito. Esse é o problema. Você não sabe nada de contabilidade, você pega um contador que é malandro. Então, porque a grande maioria dos políticos corruptos são todos estudados. Esse é o problema. Se vocês forem ver os corruptos que estão na cadeia, não tem nenhum que só fez a escola fundamental. Então precisa estar atento para isso aqui, né? Todos os letrados e tal. Então, vamos ter cuidado com isso. Então voltamos ao começo. Se todos os livros fossem colocados em prática, os problemas seriam menores. Então, esses livros, eles têm que sair das bibliotecas e caminhar pelas ruas e produzir coisas boas. Então é diferente a teoria e a prática. Então, nem sempre a universidade vai ensinar a ser construtor do bem. O político, ele tem que ser uma pessoa decidida a ser construtor só do bem. Então, a universidade não ensina isso. Ou pode ter alguma exceção. Então, nós precisamos ter não cristalizar essa questão, porque tem muitos bons políticos que têm apenas o ensino fundamental e o ensino médio. Eu sempre comparo isso daqui com a mãe de família. Existe uma escola para ser mãe? Existe uma escola para ser pai? Não. Você faz curso, não sei o que e tal, você faz faculdade para ser médico, é para ser pai e mãe, tem lá uns cursinhos e tal, mas é o amor que faz o pai e a mãe. É o amor que torna a pessoa mãe. É o amor que torna o cara pai. O amor dos dois nasce o filho. Então é essa relação do político. É o amor que ele tem dentro que faz dele uma pessoa sábia. Porque a sabedoria do amor não está nos livros, está no coração das pessoas. Então, essa coisa precisa pensar um pouquinho, né? Bom, Sérgio, nós temos aqui ainda 7 perguntas. Um assunto seria sobre o financiamento, o pagamento de campanhas, a outra seria sobre o voto limpo, e tem também sobre a indignação, né, como trabalhar a minha indignação no momento atual, a minha indignação. A indignação. E tem aqui também sobre as mulheres, e tem a panorâmica. Como que a gente faz? Como é dura a democracia, né? É. Vamos fazer a panorâmica, quem sabe a gente consegue, para não deixar isso fora, e depois a gente vê se sintetiza
isso daqui mais ou menos os assuntos que você falou. Ok. A situação atual do Brasil, ela aqui é um olhar sobre aquela ótica da fraternidade que eu falei no começo, dos óculos da fraternidade, né? O que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma coisa triste, mas real. Primeiro, a crise que o Brasil está passando hoje, o Brasil já passou outras crises como essa e até piores. E tem coisa muito pior no mundo. As guerras, tem coisas trágicas. Então, é uma situação difícil? É. Mas se você imaginar que ainda tem fome no mundo, né, esse pessoal que está invadindo o outro e tal, isso aqui é muito mais grave, às vezes, do que em muitas ocasiões, do que nós estamos passando hoje. Nós temos um pouco tempo de democracia, né? Nós tivemos, no pós-ditadura militar, nós tivemos 3 partidos importantes na política nacional. Então, quando nós tínhamos a ditadura, o antigo MDB, o PMDB hoje, mas o MDB, os da minha idade, um pouco menos, lembram do MDB, através de lideranças, fizeram a redemocratização do Brasil. Isso é histórico, não estou inventando isso aqui. Através de Franco Montoro, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, essas figuras que conseguiram redemocratizar o Brasil e fazer uma nova Constituição. Isso não é simples, você escrever uma Constituição. A Constituição, o que é? Ela é a regra do jogo de um país. Então, isso foi um papel que coube ao PMDB. Depois, coube ao PSDB a consolidação da moeda no Brasil. Então, o Plano Real, né, foi uma transição ali de um governo do PMDB para o PSDB, que foi criado o Plano Real e houve, quem se lembra da inflação de 80% ao mês, caiu para 5, 6, 7, parecia uma coisa que nunca ia conseguir. Passado isso daí, fruto da redemocratização, fruto da consolidação da moeda, precisava que viesse um partido político que fizesse a redução da diferença social no Brasil. Um fato gritante na América Latina é a diferença social entre o menor e o maior. Então isso é grave, isso era muito grave. Então coube ao Partido dos Trabalhadores a redução da diferença social. E os 3 desenvolveram o seu papel principal. Redemocratizou, consolidou a moeda e reduziu a pobreza no Brasil. Podemos discutir se devia ser desse jeito, não devia, mas como projeto, isso aconteceu. Os jovens passaram a ter mais acesso às universidades e a população passou a ter mais acesso aos bens de consumo, né? Só que a ideia de partidos, ele é cíclico. É muito difícil um partido perpetuar no governo, a não ser que seja numa ditadura. A ditadura de esquerda ou de direita, eles se perpetuam pela força, não pela consciência dos eleitores, porque é cíclico. Você tem um papel num determinado momento da história daquele país, daquela cidade ou daquele estado. Então é importante ter essa leitura para a gente não julgar mal ou bem um ou outro partido. Ponto. Depois disso daqui, com a liberdade, a democracia, foi aumentando nas pessoas essa exigência de que as coisas deviam ser cada vez melhor para o povo brasileiro. Nós nos acostumamos a uma situação melhor. Todos nós nos acostumamos, né? Só que, de repente, as coisas caíram, as coisas pioraram, né? Bom, por que piorou? Por que o Brasil entrou? Então, aqui tem algumas coisas. Uma é que existe no mundo um chamado capitalismo selvagem, agressivo,
que não está localizado em um único país. Se chama um capital volátil. Então, essas grandes fortunas no mundo, eles trabalham com a desgraça alheia. Então, um exemplo rudimentar. Eu vou começar amanhã a vender formicida. E sou vizinho do Afonso. Então, coincidentemente, na noite anterior, eu jogo um saco de saúva no quintal dele. E no outro dia eu vou lá, bom dia, Afonso. Puxa, eu comecei a vender formicida. Fala, olha, que coincidência, apareceu saúva no meu quintal. Então, eu vou ter que comprar formicida sua. Então, eu provoquei a exigência dele para comprar formicida. Certo? Então, esses países fazem isso. Esse grande dinheiro, eles provocam a crise. Quem ganha na crise é o agiota. O juro no Brasil era 7%. Foi para 14%. Quem ganhou com esses juros? Não foi o governo, não foi o povo e não foi o empresário. Quem que foi? Foi esse capital que é o grande agiota do mundo. Que ele provoca crise para você precisar. Então, o que eles fazem? Crise de confiança. Então, começam a retirar o dinheiro que investiram no país. O país começa a cair. O governo paga mais para aquele dinheiro não ir embora. Eles continuam provocando, paga mais, continua provocando. O que faz o agiota? Estou devendo para você, ele dá mais um pouco, você dá e fica sempre devendo dele. Então, Brasil, você vai ser do tamanho que nós queremos, não do tamanho que vocês querem ser. Então, é uma crise generalizada. Há pouco tempo era a Grécia, foi a Itália, foi a Alemanha, foi a França. Quer dizer, essa é uma crise que migra no mundo, certo? Por outro lado, nós temos o quê? O ciclo, o que aconteceu na última eleição para presidente da República. Na eleição para deputado e senador, quando se concluiu a eleição do primeiro turno, os principais jornais disseram o seguinte: retornamos ao centrão. O que significa isso? A população escolheu um legislativo com ideias liberais e escolheu um presidente da República com ideias socialistas. É incompatível. Então, demos ao presidente da República um Congresso cuja linha não é a mesma do presidente da República. O que aconteceu no primeiro dia do governo? A presidente perde o presidente da Câmara. Isso é quase que impossível o presidente da República não fazer o presidente da Câmara. Perdeu. Então começou perdendo. Outro fato, a presidente não foi eleita com a maioria dos votos. Se vocês considerarem os votos que a Dilma teve, que o Aécio teve, brancos, nulos e abstenção, foi mais ou menos um terço. Então, na verdade, ela teve 35%, 40%. Não teve a maioria. E isso foi representado no parlamento. Então, esse parlamento não apoia a presidente. Ela não conseguiu se compor com esse parlamento. Num parlamentarismo, que tem até uma pergunta sobre isso, o parlamentarismo é o governo do Congresso Nacional. Então, o presidente da República é uma figura quase que decorativa. Quem é o presidente da República da Itália? Ninguém sabe. A gente sabe quem é o primeiro-ministro. Quem é o presidente da República da Alemanha? Quem é a primeira-ministra? Nós sabemos. A Angela Merkel. Então, por quê? Porque o parlamentarismo é aquele que o Congresso indicou. O Congresso dá um voto de desconfiança, o presidente cai na hora, o primeiro-ministro. A Itália, em 50 anos pós-guerra, teve 50 primeiros ministros. Caía todo ano, porque não se compõe. No regime presidencialista, como é o caso nosso, não acontece isso tão facilmente. Mas o que ocorreu? A presidente, aqui não estamos julgando a honestidade dela, eu acho que
até que se prove em contrário, ela é uma pessoa idônea, uma pessoa séria, só que ela tem um defeito, ela é intransigente, ela é osso duro de roer, e isso não dá certo na política. Não é que a pessoa deve se vender, mas ele tem que dialogar. Isso não, era uma característica que a gente já sabia dela, enquanto que o presidente Lula, ele era uma pessoa de diálogo. Ele conseguiu dialogar com vários partidos, até de extrema direita, com o PMDB, com o DEM, com não sei quem, ele dialogava com todos e fez um bom governo. Por quê? Porque o objetivo é o bem da cidade, é o bem do país. Então, é diferente. Agora, essa pressão desse Congresso fez com que ela mudasse, por exemplo, a política econômica. Tira um ministro que estava indo razoavelmente bem, que era o Guido Mantega, e coloca-se um empresário, um empregado do Bradesco, que é o maior banco privado do país. Isso é uma mudança na linha pela qual ela foi eleita. Então começa a perder. Começa a perder. No momento em que ela dá redução da energia para todos os brasileiros perto da época da eleição, isso influencia diretamente na economia. É um ato eleitoral. Então, aquilo que nós falamos, eu quero ganhar a eleição e para ganhar eu vou fazer qualquer coisa. Daí faz os acordos durante a campanha e não consegue cumprir. O governo cai, não tem jeito. Então, na democracia é assim. Então, a situação hoje nossa, por que o presidente interino agora já aprovou várias coisas que estavam lá paradas no governo? Porque ele abriu um diálogo, não sei se é absolutamente legítimo, e começa a aprovar coisas que são necessárias para o Brasil. Então, nós temos que focar aqui uma coisa que é diferente da outra. O projeto de um governo, quando ele é um projeto de governo, ele tem sustentação. Quando ele é um projeto de poder, ele perde a sustentação. Então, o que aconteceu aqui? Todos os partidos têm projeto de poder. O que nós vemos hoje? Uma luta pelo poder. Eu quero derrubar o partido que está aí para assumir o meu partido. É uma questão de poder. Eu quero fazer isso para o bem comum ou para o bem dos meus parceiros, que estavam desprezados no governo anterior. Então, essa questão continua sendo grave. Então, a crise no Brasil, ela é moral e ela passa a ser institucional. Porque não tem crédito o governo que saiu e o que entrou também não é que tem muito crédito. Está se tentando fazer um trabalho. Então, teríamos uma saída para isso daqui? Teríamos. Eleições para presidente da República, para que o povo escolha o novo presidente e o novo vice-presidente. E eu diria mais. Um ato de cidadania de todos os senadores e deputados. Renúncia coletiva de todos e eleições gerais, presidente e vice-presidente, Congresso e Senado. Aí nós passávamos uma régua e começava com uma questão. Todos que estão proibidos de ser candidato nessa eleição. Então, aí você começa a fazer a citada renovação, certo? Porque esses que vão entrar terão o apoio popular, o apoio do povo. Isso daqui é possível? Muito difícil, extremamente difícil. Por quê? Mais uma vez, nós vamos mandar a raposa cuidar do galinheiro. Então, não dá certo isso aqui. Então, nós estamos numa fase que, se esse governo que está aí, ele continuar, ele acertar a mão e começar a recuperar a economia, ele fica. Porque também o Senado
vai votar politicamente. Em julho vai ser votado a cassação definitiva ou não da presidente. Se a situação estiver um pouco melhor, ela sairá definitivamente. Se a situação estiver pior, ela volta. E eu cito exemplo para vocês. O mensalão foi uma coisa tão grave quanto o Lava Jato. Não obstante a gravidade, o presidente Lula foi reeleito presidente da República e elegeu a Dilma como presidente, porque a situação do país era boa. A situação do povo era melhor do que está hoje. Então, a cassação, ela é eminentemente política. Ela é por quê? Porque não tem o apoio dos representantes e só tem 30% de apoio da população, que é mais ou menos o resultado da eleição. Então, o clima no Brasil hoje, ele é de uma... ele caminha, quer dizer, caminha para um aperfeiçoamento na política. Para aperfeiçoar, a gente tem que passar por esse processo. Não tem jeito. Nós vamos ter que amargar ainda outras crises como essa para se encontrar um melhor sistema. Porque tem que mudar, inclusive, o sistema político para poder ir fazendo as reformas. Por exemplo, por que não tem no Brasil o Código de Defesa do Eleitor? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Deveria ter o Código de Defesa do Eleitor. Eu voto para você, você não cumpre aquilo que você prometeu, eu posso pedir, eleitor, posso pedir a sua cassação. Então, isso é um processo. Então, nós estamos dentro de um processo. A contribuição desse movimento político pela unidade, que tem a fraternidade como categoria política, ele tem sido para que o Brasil se torne uma república fraterna. Então, nós não estamos parados. Nós estamos trabalhando junto com deputados sérios, senadores, para poder fazer essa transformação. Mas nós somos poucos ainda. Então, isso aqui é um processo lento e gradual que nós vamos ter que pagar a conta para isso. Solução, pode ser que tenha, e tem solução. Precisa que essa solução tenha como objetivo o bem do povo brasileiro, não do Brasil. São duas coisas distintas. A empresa Brasil é uma coisa, o brasileiro é outra. Nem sempre o Brasil estando bem, o povo brasileiro vai estar bem. Pode ser até que o Brasil não esteja bem, mas o importante é que a saúde funcione, que a educação funcione, que todos tenham acesso ao saneamento básico, alimentação e tal. A conta, a dívida do Brasil, o Brasil não deve sozinho, o mundo inteiro deve. Um deve para o outro. A dívida pública não se paga. Isso é uma coisa da humanidade. Então, por que tem que pagar a dívida pública? Para salvar o capital que investiu nos parlamentares. Eu não sei se vocês sabem, está para ser aprovado aqui no Brasil os jogos de azar de novo. Ele foi derrubado em 1940 e tralalá pelo governo Dutra, os grandes cassinos e tal. De lá para cá não tem mais jogo de azar no Brasil. E agora está para voltar a ser aprovado o jogo de azar. Tragédia para a família, para a sociedade, para os jovens. Estão dizendo que isso aí vai trazer renda para o Brasil. Mentira. O custo da doença que vai trazer, da restituição da saúde, da desgraça das famílias, é muito maior do que o imposto que vai arrecadar. É que os grandes investimentos internacionais vão pagar, vão investir em certas pessoas para poder aprovar os jogos de azar no Brasil. Então, essa é a questão. Quer dizer, a pressão, então, nós estamos sofrendo hoje a terceira guerra mundial financeira. Então, o quadro nosso, ele é grave, não é menos grave que outros países, já passamos por situações semelhantes, né? E a força nossa, e aí vem a questão da participação, vem a questão da nossa... O convite que eu queria fazer para vocês aqui é que todos vocês fossem candidatos. A vereador, a prefeito, a deputado, todos. Façam essa experiência.
vocês vão ver que coisa linda que é. Mas para ser político sério, para ser meia boca, não percam tempo. Fique onde estão, que é melhor. Ou entra para fazer sério, ou cai fora e não faz nada. Baseado na campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, Casa Comum, nossa responsabilidade como formar cidadãos responsáveis pelas nossas cidades. Então, esse movimento que ele não está nas grandes mídias, né? Não dá para a gente entrar nas grandes mídias, nada. Nós estamos fazendo com esforço pessoal de cada um e tudo. A gente tem sempre um objetivo de formar pequenos núcleos nas cidades, né? É um núcleo suprapartidário. O movimento político pela unidade, ele não é um partido político. Ele não é uma agremiação. Ele é uma cultura nova na política, diferente. Então aqui não se trata de participar para ter votos, né? Não vamos nos iludir com isso, porque sobretudo a questão da liberdade de expressão, a liberdade das ideias, das diferenças, elas devem ser colocadas, multiplicadas dentro de um grupo responsável, como um grupo de pessoas assim. Então, não temos aqui ainda, né? Pode nascer. Existe um livro que a gente recomenda, que chama Reflexões para a Vida Pública, que ele tem um curtíssimo tema de espiritualidade e um tema de aplicação dessa espiritualidade na vida política. É da editora Cidade Nova. Depois tem o livro O Princípio Esquecido 1 e 2, que é um livro escrito por um filósofo, Antônio Maria Baggio, né, que fala dessa nova cultura da fraternidade como categoria política. Depois desses núcleos, a gente se reúne para quê? Para a gente se formar, né? Isso aqui não é uma coisa que a gente vai aprender tudo de uma vez. Eu trouxe aqui uma pasta, que graças a Deus eu não abri a pasta de tanta coisa que tem aqui, senão nós íamos sair daqui só amanhã cedo, né? Mas que tem várias coisas bonitas que nós podemos fazer. Nós podemos fazer, não precisa que eu venha lá de Itu, aqui 300 quilômetros, nós podemos fazer um dia um bate-papo via Skype, para a gente continuar perguntando e respondendo. Eu me proponho a fazer isso. Hoje eu tenho minha empresa, metade do meu dia eu me dedico a esse movimento. Não ganho nada para isso, absolutamente nada, né? Não tenho isso aqui, é um desejo, eu acho que é uma missão, né? Uma possibilidade que tem de ajudar a melhorar a política. Ao lado disso, nós temos as escolas de políticas para jovens, que também os menos jovens podem participar, tá? Senão eu não podia participar, que é de 17 a 29 anos, mas nós temos aberto exceções, né? Para os menos jovens. Essas escolas, por exemplo, tem uma em João Pessoa, que ela é um curso de extensão universitária da Universidade Federal. Então existe uma dinâmica curricular, existem os professores e tal, é questão de se organizar, são cursos muito bons, é curso que trabalha com a cidadania, formação da cidadania na cultura da fraternidade. Então é muito interessante. Se quiserem organizar uma escola, aqui eu vi que tem vários professores, a gente está à disposição, nós temos várias pessoas que podem ajudar, é só questão de se organizar, né? De ver se tem demanda, se tem interesse. Tem no Rio de Janeiro, o Daniel Faça, que é daqui, é um dos nossos professores, uma pessoa extremamente competente, um cara sensacional, né? Vocês conhecem o pai dele e a mãe, então vocês já sabem quem é o Daniel, né? Ele é um dos grandes colaboradores nossos, e tem tantos outros. Então, o que a gente se propõe é continuar se ajudando para a gente mudar a política. Eu também cometi erros, porque nós somos humanos, né? Eu também não fiz tudo aquilo que devia fazer, porque não deu tempo, porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu queria ser prefeito hoje, né? Por que eu não volto a ser prefeito? Talvez um de vocês pudesse perguntar, né?
Porque eu acho que a política não é uma profissão. O risco que tem é a gente gostar do poder. Aí a vaca vai para o brejo. Porque daí você quer transformar aquela missão numa profissão. Então eu fiz meu mandato de prefeito, fui embora para minha casa, voltei para o meu escritório, hoje eu sou um cidadão comum na minha cidade. Tentei ser deputado estadual, o povo, fui muito bem votado, mas não deu para chegar. Fiz 25 mil votos e não entrei. Ué, basta, fiz a minha parte, né? E depois, o grupo que estava lá foi dando continuidade, hora ganha, hora perde e tal. Tem um grupo que está lá trabalhando. E eu voltei a ser um cidadão comum. Gostaria de continuar na política? Gostaria. Eu sou um cara apaixonado pela política. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu ia nos comícios com meu pai, como eleitor, voltava em casa, subia numa cadeira e repetia os comícios, né? Então está no meu DNA ser político, né? Mas essa política. Então hoje o meu trabalho político é fazer isso aqui sem interesse nenhum, é poder ajudar. Então essas escolas, o movimento, o grupo que trabalha, independente da cor partidária, o movimento político pela unidade é um lugar de fraternidade. Ele não é um partido, nem uma agremiação. É um lugar que a gente pode discutir, se respeitar e ir construindo essa nova sociedade. Então, estou à disposição, né? A gente pode continuar conversando, né? O que ele puder, Jane e tal, pessoal, eu me coloco à disposição de vocês. Então, a gente queria agradecer muito, Sérgio, pela sua presença, sua contribuição, sua experiência. Eu acho que foi muito enriquecedor, assim, esclareceu muito. E agradecer também a todos vocês por estarem dispostos a ouvir e compartilhar e agora construir uma realidade nova, né, no nosso dia a dia, na nossa realidade, né. Ao pessoal também que está acompanhando aqui via internet, né? Um tchau a todos, obrigada por esse momento, pelas perguntas, né? E de modo especial a Jane e a Patrícia também, que colaboraram para ter essa estrutura, né? Essa estrutura para fazer online, né? Então, muito obrigada a cada um e a irmã Laura pelo espaço também, né? A equipe que preparou tudo. E ao Sérgio, obrigada. Eu que agradeço.